Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sobretudo vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, também torcedores e torcedoras do Internacional. Inter recebeu São Paulo para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Inter ainda tem jogos a fazer, o Inter ainda pode se esconder, essa é a verdade, um pouco atrás daquela paralisação forçada que a equipe teve, né? Eu falo esconder-se, né? Porque na verdade acho que o Inter está devendo muito futebol para o elenco que tem. Claramente que há jogadores no Inter, deixando claro, tá? Há jogadores no Inter que eu acho que foram mal recrutados no mercado, tá? Então acho que o Wesley, por exemplo, é um jogador que no Cruzeiro não fez absolutamente nada para, sabe, para merecer chegar ao Internacional. É um jogador que quando estava no Palmeiras, eu vi muitos jogos do Palmeiras aqui, era um dos jogadores que mais irritavam os torcedores do Palmeiras na arquibancada. Então eu não entendo o prestígio que alguns jogadores têm. Eu não entendi essa contratação do Wesley. Então há um outro jogador que às vezes deixa um pouco a desejar. De vez em quando o Bruno Henrique faz uma partida interessante, de vez em quando faz uma partida péssima, de vez em quando é um jogador completamente inexpressivo, de vez em quando consegue ser um dos jogadores mais importantes. É um jogador interessante, portanto, mas que precisa corrigir o problema da regularidade, na minha opinião. Tá? Então o Inter tem ali um outro jogador que tem muito perfil, mas que não tem futebol, um outro jogador que tem que consegue fazer jogos muito bons, jogos sem muita consistência, ou seja, irregularidade. Né? E isso vai sobrecarregando aqueles jogadores que conseguem produzir. De qualquer maneira, acho que tem uma questão aí do técnico, que para mim é um dos grandes técnicos que atua hoje no futebol brasileiro, um técnico que eu gosto muito, que eu acordei, que eu acho que também está devendo no Internacional. Mas o Inter, ainda assim, é uma equipe muito forte. A tentativa de jogar, de ter o controle, de buscar o controle, controlar o jogo, né? É algo que faz parte desse Internacional, é algo também que faz parte da equipe do São Paulo do Superdia, embora no caso do São Paulo, o controle do jogo passa muito pelo controle das ações, né, dentro de campo, as principais ações dentro de campo, coibir as ações do adversário, conseguir ter ações propositivas dentro de campo. Não passa necessariamente por posse de bola, embora isso aconteça em boa parte das partidas da equipe do Tricolor do Morumbi. Né? Então, tivemos hoje um encontro de duas equipes que buscam o controle do jogo, dois técnicos argentinos, dois técnicos que empoderam muito as suas equipes e também os seus jogadores, dois técnicos que entendem muito bem da arte de treinar, né, uma equipe e também comandar um vestiário. Tá? Então, tivemos esse confronto e o confronto, né, gerava muita expectativa. Acho que as expectativas foram um tanto quanto frustradas pela qualidade do jogo. Não foi lá grande coisa, não. Um jogo em que as duas equipes deixaram muito a desejar, na minha opinião. Tá? Então, a seguir com o comentário, só chamar atenção para o fato de que esse vídeo aqui é um parênteses, né? Se você me permite. Esse vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é um caso de aposta importante aqui para o meu trabalho, mas também para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. A OneXBet é uma gigante do mundo do bookmaker, né? Uma das maiores do mundo, né? Patrocina inúmeras grandes equipes do futebol mundial, o que também dá legitimidade e grandeza para a OneXBet. Não se envolve com polêmicas aí, como outras casas de apostas, e devolve rapidamente o lucro dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia. Muito rapidamente os lucros dos seus ganhos, independente daquilo que você ganhar na OneXBet. Beleza, gente? Não conhece o link que está no comentário fixado. Cadastre-se lá e coloque o código promocional OneXJosa para você ter direito a um bônus de primeiro depósito de até R$3.000. Beleza, gente? Dá essa força lá caso você curta uma aposta esportiva. Fechando parênteses e tocando aqui na questão do São Paulo e o Inter e São Paulo. O resultado, evidentemente, poderia ter sido melhor para o São Paulo. Algumas equipes aí estão pouco a pouco se ajeitando, né? Não é somente o São Paulo, que é hoje uma equipe muito ajustada, mas ainda requer muito ajuste. Outras equipes também começam a se ajustar, né? Então, o São Paulo precisava vencer, de certa forma, para conseguir subir um pouquinho na tabela. Mas o São Paulo, na verdade, teve dentro de si um adversário que outras equipes talvez não tenham, tá? Então, acho, por exemplo, que o Inter, mesmo no Morumbi, seria uma equipe extremamente difícil. E acho hoje, se pensarmos o adversário do Flamengo, né, o Inter é uma equipe hoje mais interessante do que a equipe do Grêmio, né, que foi hoje, nessa noite, o adversário do Flamengo. Então eu acho que o São Paulo poderia ter vencido, né, se acertasse um pouco mais ali na solução da jogada. Acho que por que a bola não chegava tão arredondada assim para os jogadores no ataque concluírem? Isso não acontecia em virtude de que, na minha opinião, havia dois jogadores que estavam batendo cabeça. Dois jogadores que às vezes lutavam pelo mesmo espaço. Atacavam os mesmos espaços, né? Se posicionavam para receber a bola
em geral, nos mesmos espaços, Lucas e Luciano. Então, acho que é um problema que o Super Dia vai ter que corrigir. Fica, assim, a impressão de que esses dois jogadores têm dificuldades para jogar juntos, né? Que talvez em algum momento o técnico vai ter que fazer uma opção. Se ele tiver de fazer uma opção, claramente que é Luciano, com seu biquinho, tudo, vai ter que ir para o banco de reservas, porque não dá para a gente conceber, neste momento, o Luciano como reserva, o Lucas como reserva do Luciano, tá? Deixando claro que o Rato tá para voltar também aí, né? O Rato é um jogador diferente, né? Um jogador que taticamente ajusta muito a equipe, ele entrega muito ajuste para a equipe, e é um jogador que vai contribuir muito para a melhoria dessa equipe do São Paulo. A bola não chegou tão redonda assim na frente, a bola teve dificuldade para chegar mais livre, até porque o Inter também soube marcar muito bem, né? A equipe do São Paulo tentava trabalhar pelo corredor, o Inter também tentava trabalhar pelos corredores, né? Eu acho que essa equipe do Inter, gente, tem um futebol que é muito estranho, né? Às vezes dá a impressão que vai, às vezes não vai, mesmo durante o jogo a gente percebeu esse tipo de coisa. Então veja, o São Paulo também teve um problema, na minha opinião, na volância. Acho que faltou qualidade hoje para a volância. Curiosamente, um jogador que eu gosto demais, que é o Luiz Gustavo, na minha opinião, não esteve bem na partida de hoje. Esteve abaixo daquilo que a gente espera dele, abaixo daquilo que ele possa entregar, né? Que ele pode entregar para a equipe do São Paulo. Então nós tivemos um problema com a volância no São Paulo, nós tivemos também um problema um pouco à frente com dois jogadores importantes da equipe batendo cabeça, o que dificultava muito que essa bola chegasse ali para o Cagliari. Ainda assim, ela chegou uma vez, Cagliari chegou algumas vezes, chegou uma de maneira bastante interessante, Cagliari cabeceou, guardou, mas o VAR, de uma maneira, na minha opinião, inexplicável, anulou o gol do São Paulo. Na minha opinião, naquela situação foi gol, né? É muito estranho. Se aquilo não é gol, meu Deus do céu, o que é gol, né? É claro que eu respeito as decisões da arbitragem, mas me pareceu bastante complicado aquele lance ali. Na minha opinião, eu acho que teve gol do São Paulo sim, e o VAR comeu bola nessa história aí. Bem, no fim das contas, o que a gente percebeu é que o Fabrício fez defesas, né, que o Jandrei não precisou fazer. No fim das contas, com todo esse jogo aí um pouco difícil do São Paulo foi melhor que o Inter. Teve mais protagonismo que o Inter. No primeiro tempo o Inter tentou resolver o jogo, então o Inter foi um pouco mais assertivo, né? Mas se a gente juntar, o segundo tempo foi melhor para o São Paulo. Se nós juntarmos os dois tempos de jogo, a gente pode falar que o São Paulo foi um pouco superior à equipe do Internacional. E pelas defesas do goleiro do Inter e pelas defesas do goleiro do São Paulo, podemos também presumir que o São Paulo esteve muito mais perto da vitória do que o contrário. Se nós excluirmos o gol que foi anulado pelo VAR, ainda assim o São Paulo teve mais chances claras. E o goleiro do Inter fez pelo menos duas defesaças, duas baita defesas, absurdas defesas, duas, tá? Porque teve outra também, ali no que seria uma espécie de gol, daqueles gols que no... Eu lembro até hoje, eu era bebê, aí o Careca fazia gols pelo São Paulo, né, fez um gol no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani, né, que a bola estava praticamente no meio de fundo, na linha de fundo, né? O Careca chutou e foi gol, né? Naquele momento ali começou a chamar aquele gol de gol espírita, né? Quase teve um gol assim do São Paulo também. O goleiro fez uma baita defesa. Então o goleiro do Inter, ele foi decisivo para esse empate aí, tá? Porque não fosse por ele, o São Paulo teria vencido. O que eu tô falando aqui? Tô falando que o São Paulo não fez hoje um grande jogo. Ainda assim, pegou o Internacional fora de casa, uma das melhores equipes do futebol brasileiro, e poderia ter vencido. Jogou mais, poderia ter vencido. Teve um gol que, na minha opinião, foi legítimo. Perdão aí a vocês que têm uma opinião diferente em relação a isso. Respeito a opinião de vocês. Mas, a meu ver, foi um gol legítimo. Anulado mal, anulado pela arbitragem. O São Paulo teve mais chances claras de gol. Poderia ter feito gol, mesmo com todos os problemas que o São Paulo teve hoje no jogo. Agora, se teve problema para fazer gols, precisamos combinar novamente que o São Paulo hoje passa muita segurança do ponto de vista defensivo, né? É uma equipe muito ajustada, muito organizada, e mesmo quando troca muito dos seus jogadores, a equipe mantém essa pegada defensiva. Ou seja, esse time do São Paulo caminha para ser uma das melhores defesas aí do futebol brasileiro, né? Um dos times com melhores rendimentos defensivos no futebol brasileiro, talvez seja o São Paulo com rendimento defensivo dos melhores dos últimos anos. Agora, não se iluda em relação a isso. Quando eu falo que o São Paulo é hoje uma equipe que está se fortalecendo defensivamente, isto não quer dizer que o São Paulo não possa ser forte também ofensivamente. Tanto é que hoje, mesmo sendo novamente uma equipe que mandou bem do ponto de vista defensivo, poderia ter perfeitamente feito gols e vencido a equipe do Inter fora de casa. Se fosse por aquele gol ali que foi anulado, fosse também por uma daquelas defesas absurdas do goleiro do Inter, né, que teria entrado para as redes da equipe colorada. Então o São Paulo, para mim, fez uma partida interessante, não venceu, tudo bem, mas foi uma grande partida. Mas foi uma partida importante, né? Não uma grande partida, mas uma partida importante. E teve um resultado, apesar de não ter sido uma vitória, foi um resultado também bastante relevante em virtude de que foi contra o Inter e foi também fora de casa. Então, para mim, tá tudo muito bem
fora o São Paulo até o momento. Tá bom, gente? Tá tudo muito bem. Eu sei que vocês não gostaram de alguns jogadores, eu também não, tá? Muitos não gostaram da equipe do São Paulo. Eu já gostei, de certa forma, bem mais do que vocês, né? Acho que o empate não foi tão justo pelo que o São Paulo fez, mas também o empate não é tão absurdo diante daquilo que o São Paulo também não conseguiu fazer. Quanto ao Inter, volto a dizer, precisa melhorar muito para chegar no nível mínimo e aceitável das expectativas geradas nas emoções e também nos olhares, né, dos seus torcedores, principalmente quando joga nos seus domínios, de certa forma, né, quando joga mandando diante da sua torcida, mandando contra qualquer adversário diante dos seus torcedores. Beleza, gente? Então é isso, forte abraço a todos, uma boa noite.